Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. A última vez que eu estive aqui na terça-feira, naquele dia ainda sem a presença de vocês aqui, eu preguei sobre o Pedro que há em nós. E eu falei naquela oportunidade sobre quem era Pedro antes de um encontro verdadeiro com Jesus, ali um resgate que Jesus fez, lá nas margens do Mar da Galileia. E aquele homem, depois de receber o batismo, logo na sequência, recebe o batismo com o Espírito Santo, e vai acontecer, o pastor Rafael falou desse texto domingo, mas eu quero me ater a uma parte dele que, para mim, foi assim uma revelação pessoal da palavra de Deus, que eu quero compartilhar com vocês. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, a parte A desse versículo que diz assim: Pedro, no entanto, disse: não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, ou eu lhe dou. Não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Irmãos, não se surpreendam. A vida, a circunstância, talvez o seu cônjuge, talvez o seu colega de trabalho, talvez o seu colega no ônibus, talvez momentos especiais da sua vida, ela é confrontada com essa realidade aqui. A circunstância olha para você e faz um questionamento. Me dê uma esmola, ou me dê uma solução, ou me fale alguma coisa. E nós estamos o tempo todo compartilhando, dando aquilo que nós temos para o momento que nós vivemos, para o seu momento de vida. Por isso eu digo o seguinte, que é muito relevante você hoje entender o momento espiritual que Deus está te levando a viver, aquilo que você tem ouvido Deus trabalhar no seu coração, aqui nesta igreja. Você é crente aqui conosco, em Jesus Cristo, serve a Deus aqui. Deus tem aberto o céu e Deus tem derramado sobre nós. Olha, eu vivi momentos especiais, como eu disse, nessa igreja, muitos. Época de construção, quando eu cheguei na igreja, mas eu digo que espiritualmente nós estamos vivendo momentos especiais que Deus está derramando assim de balde. Deus está derramando aquela chuva que ela só fica mesmo no seco quem quer, porque Deus está sendo abundante. Eu não sei se já é assim uma preparação para a volta de Jesus, se é uma preparação para os dias que nós vamos enfrentar para frente, se é fruto daquilo que nós estamos enfrentando, uma capacitação, mas eu não sei. Mas o dia todo tem pessoas olhando para você e vendo, procurando enxergar aquilo que você tem para dar a elas. Nós damos às pessoas aquilo que temos. Ninguém dá a ninguém o que não tem. Portanto, se você conversa lá com quem você conversa, e você está acostumado a ouvir sempre o que você está acostumado a ouvir, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que a pessoa está dando a você o que ela tem. O apóstolo Pedro era assim antes. Ele falava, ele dava aquilo que ele tinha no coração. Nós damos às pessoas aquilo que nós somos. Não é porque você hoje levantou pela manhã e falou: nossa, hoje eu vou fazer uma coisa tão diferente. Não faz, porque você tem uma história de vida, e eu estou dizendo isso como igreja, e até lá na sua vida secular. Você tem uma história, mas o legal e o gostoso de tudo isso é que um dia você encontrou Jesus. Quem encontrou Jesus diz? E nesse dia que você encontrou Jesus, você passou a participar de uma nova realidade, que ela fez você olhar para dentro de você e falar assim: ei, tudo isso que você viveu até agora, tudo isso que você viu até agora, tudo isso que você tem compartilhado até agora, pare para considerar
se tudo isso está de acordo, está condizente com aquilo que Deus tem para você e quer que você viva. Nós damos às pessoas aquilo que nós vivemos. Por isso que eu falei, preste atenção no seu momento espiritual. Por quê? Nós estamos nesse momento espiritual diante de Deus, e aí você está tendo a oportunidade de olhar para você, e aqui a gente não tem minhas palavras, é a palavra inteira da palavra de Deus, de confronto, de chegar e falar assim: escuta, vem cá, o que você tem para dar às pessoas? O que você tem para nesse momento de pandemia se diferenciar do ímpio, aquele camarada lá no seu trabalho, que quando você para lá na hora do almoço, ou na rodinha ali depois do almoço, você está ali aguardando para voltar lá para o seu segundo período, ele está falando, e aquela fala dele é o que ele tem no coração, é o que ele tem para dar a você, e a gente já sabe, Se você olhar para a televisão e você vê uma autoridade, e ela vai falar, você sabe que aquilo que ela está falando, por mais que ela tente remediar, de repente, de um jeito ou outro, dali a pouco começa a aparecer quem ela é, não tem jeito. Mas o Espírito Santo de Deus hoje, ele vem, bate na porta do meu coração, e bate na porta do seu coração, e fala assim: ei, o que você tem dado às pessoas? E eu coloquei aqui, que o crente em Jesus, num primeiro momento, o que ele tem, o que eu tenho acesso ao nome. Eu tenho acesso a um nome, e não é um nome qualquer. Eu tenho acesso a um nome, e atrás desse nome tem toda uma história, uma autoridade. Quando você ouve, sei lá, eu vou dizer aqui, você ouve falar, por exemplo, do pastor Rafael, você sabe que ele é aqui da nossa igreja, você já tem a imagem, é o nome, mas se associa à pessoa que ele faz. Sei lá, vamos pensar, você tem hoje no Brasil o presidente Bolsonaro, então quando você lembra desse nome, você associa aquela pessoa. Ou quando você lembra do nome de, sei lá, Buda, você lembra lá daquilo que ele foi. Nomes importantes da história, por situações diferentes. Mas eu estou falando que eu tenho acesso a um nome, que ele não é dessa terra, simplesmente. Ele veio do céu. E é um nome que veio para essa terra, e ele veio aqui trazendo sobre si toda uma história, toda uma situação, que simplesmente quando você acessa esse nome, quando você fala esse nome, o céu se move, como foi orado agora há pouco aqui, o inferno treme, e o mundo tem que prestar atenção, porque esse nome não é comum, mas só que nós temos acesso a ele, e a gente não pode deixar desapercebido, porque hoje está faltando falar do nome de Jesus. Você tem acesso a esse nome. Usa esse nome para você, não no sentido pejorativo de usar, mas no sentido positivo. Se Satanás, no meio dessa pandemia, chega para você e de repente fala: olha, vai dar tudo errado, você vai ser mandado embora, você não vai voltar a trabalhar, isso é o que ele está falando, e ele pode falar na boca de qualquer um, ele pode até falar na boca de pessoas próximas a gente. Mas lembre-se de uma coisa, você tem acesso ao nome, ele tem que existir em você, ele tem que estar aqui no seu coração de verdade, e você tem que associar ao nome de Jesus Cristo a tudo aquilo que ele representa. E se a gente pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, a gente vê tantas representações do nome de Jesus. Esse nome significa Deus salva. Esse nome significa que o céu está aberto para você.
Esse nome significa que os demônios, se você quiser mesmo, eles têm que se curvar diante de você, porque ninguém resiste ao nome de Jesus, quando ele é falado na autoridade do Espírito Santo. Está na hora da gente levar a sério essa história de ser crente. Ou a gente é, ou a gente não é, mas tem que ser. E não temos tempo a perder. Eu estava pensando nisso e falei, meu Deus, semana passada eu tinha 18 anos, agora eu estou com 20. Que coisa, como passa rápido. E eu estou remindo o tempo, como a Bíblia fala. Eu estou canalizando tudo que eu tenho para dizer que Jesus Cristo, através da minha vida, na minha vida Ele fez uma obra e Ele está fazendo alguma coisa através da minha vida para mudar a vida de alguém próximo a mim, através da minha vida. E você não pode perder tempo, porque você tem acesso a um nome que é sobre todo nome. Você tem acesso a um nome que, se você usá-lo da forma correta, a doença vai sair. Se você usá-lo da forma correta, a situação vai mudar. Se você usar do jeito certo, o seu jeito de pensar, a sua forma de analisar, a sua forma de encarar aquele desafio que você perdeu para ele a vida inteira. Se você usar o nome de Jesus da forma certa, você vai ver que tudo muda, tudo muda, tudo muda. Porque esse nome, sabe o que vem embutido nele? Vem algo chamado Evangelho, vem algo chamado Boas Novas da Salvação, vem algo chamado assim, ó, o Príncipe da Paz, o Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, aquele que tem o poder de transformar a vida de qualquer um, simplesmente por usar da maneira correta esse nome, porque esse nome tem todo o poder. Não adianta. E é o nome de Jesus, mas não é uma mandinga, não é isso. Você precisa entender e usar o nome de Jesus na autoridade. Sabe aquele dia que você está triste? Poxa, mandei um zap para o pastor, ele visualizou e nem me respondeu e eu estou triste. Ué, o que o pastor tem a ver que você está triste? Ele vai fazer uma oração por você. Mas você tem acesso a um nome. O nome que ele transforma a tristeza em alegria. Por mais que aquilo que esteja próximo a você esteja na mesma realidade, aparentemente aos seus olhos não tenha mudado, mas dentro de você mudou. Quando você olha e fala assim, eu tenho acesso. Eu tenho acesso a um nome. E quando eu falo esse nome, o inferno estremece. O mundo físico para considerar, porque um dia, esse alguém que tem esse nome, ele falou, haja luz, e houve luz. Ele falou, vou soprar nos seus narizes, nas suas narinas o fôlego de vida, e você passou a ser uma alma vivente. Esse nome, ele é poderoso. E a gente não tem usado como deveria usar o nome de Jesus na nossa vida. Na nossa vida. Na nossa vida de cristão, na nossa vida de crente, na nossa vida com Deus. Use em abundância, no bom sentido da palavra, como eu disse, o nome de Jesus. Porque está escrito. Eu vou ler rapidamente esse texto, preste atenção, Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 11, só para você assim, dar um glória a Deus, você ficar feliz, sabe, alegre, falar, meu Deus, é isso mesmo, hein? Que maravilha, esse é o meu Cristo. Diz assim, ó, Filipenses capítulo 2, versículo 9, por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima
de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos acesso ao nome de Jesus Cristo. E você precisa entender, você precisa viver, você precisa desfrutar de tudo o que está envolvido nesse nome. Porque um dia lá no céu, quando eu e você atravessarmos e chegarmos lá, sabe o nome que vai ser ecoado em cânticos, sabe o nome que mais vai ser falado? Vai ser Jesus. Em todas as línguas. Se for em português é Jesus, se for, não sei falar em outros idiomas, mas nós vamos entender perfeitamente, porque é uma coisa que vai ser da alma, vai ser do espírito, e você vai ouvir esse nome, para todos sempre, para toda a eternidade, o nome de Jesus Cristo. Então, diga assim, Jesus. Diga, deixa sair da alma, fala assim, Jesus, Jesus, Jesus Cristo. Acesse ao nome de Jesus. E em segundo, primeiro nós temos acesso ao nome. Pedro, ele simplesmente falou assim, o que eu vou falar? Eu vou falar que eu sou Pedro, que andou sobre as águas. Eu vou falar que sou Pedro, que traiu Jesus. Eu vou falar que sou Pedro, que pescava. O que eu vou falar? O que eu tenho? Eu tenho o peixe da pesca, eu tenho a estigma de traidor. O que eu tenho? Eu tenho Jesus. Aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. Pode falar isso para você. E em segunda análise, olha só, o que eu tenho? Eu tenho acesso ao poder. Você não tem acesso ao nome de Jesus? Junto com o nome de Jesus, vem o poder. Porque Jesus mesmo disse, fique em Jerusalém, lá aguarde, porque do céu virá poder sobre vocês. E nós vemos que logo na sequência, o Espírito Santo de Deus vem e desce sobre eles, os batiza e derrama sobre eles poder. E o engraçado é que às vezes quando nós falamos de poder, as pessoas imaginam poder, sei lá, para tantas coisas, mas o poder que vem junto com esse nome, ele é um poder muito especial. Ele é um poder que faz com que você não seja um inativo ao usar esse nome. Pelo contrário, esse poder vai fazer com que você, ao usar o nome de Jesus, você tenha êxito para usar o nome de Jesus. E você tenha êxito na sua vida cristã. Por quê? Porque você recebe poder. E esse poder que você recebe é um poder para você edificar o corpo de Cristo. Pastor, começa comigo, que sou o corpo de Cristo. Pode começar com você, não tem problema, você está fraco. O Espírito Santo tem poder e unção para te fortalecer. Mas a Bíblia, ela é completa em si mesma. E Jesus falou, onde eu chegar, a água que eu dou para você beber, se você beber de verdade, do seu interior, na verdade você não vai ser um reservatório em si, você vai ser uma fonte. Por quê? Porque o poder que você está acessando, o Espírito Santo de Deus que está em você, e você tem acesso a esse poder, ele está aí e ele quer ser liberado. Ele quer ser liberado. E o que acontece
quando a gente erra, quando a gente não produz, quando a gente vive capengando na vida espiritual, é que a gente não está transbordando de Deus para as pessoas. Quando você tem Deus, vive Deus para você, você está cheio de Deus, é impossível você não transbordar, é impossível a sua boca não denunciar que você tem algo, e esse algo que você tem é muito especial. Essa é a diferença. Falávamos agora há pouco que o nosso pastor era fechado para o Espírito Santo. Ele não vivia essas grandiosidades de Deus. Mas um dia, pela graça, pela misericórdia, alguma coisa aconteceu. O Espírito Santo entrou naquele coração, na verdade ele já estava lá, mas aquele coração abriu para o Espírito Santo. Ele acessou o poder, e aquele poder começou a fazer daquele homem o que nós conhecemos hoje. Você está aqui nesta noite. Talvez você sinta os últimos dos pecadores, talvez você sinta o pior deles, talvez você sinta o mais simples de todos, talvez você não tenha estudo, estudou até a 4ª série, talvez você seja PhD, não importa. Mas o que importa é que você tem o poder disponível a você. E o momento, nunca quanto antes exigiu que você abra o seu coração e que você mostre para as pessoas o que existe aí dentro. Pastor, está meio difícil, que às vezes parece que não existe nem para mim mesmo. Então você precisa se consertar, você e Deus. Você precisa buscar mais a Deus, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais, você precisa fazer alguma coisa, porque já está em você. Só não está fluindo, só não está indo às pessoas. E esse homem então diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, o que eu tenho eu te dou. O que está precisando é cura. Eu tenho acesso ao poder. Em mim não há nada, eu só sou instrumento. Então, em nome de Jesus, o que tem todo o poder, levanta e anda. Para quem você está precisando falar, levanta e anda? Contextualiza aí na sua vida. Ou será que você não está tendo coragem nem para falar isso, para as realidades e situações? Você é crente em Jesus Cristo. Está na hora de você assumir o seu papel, a sua função. E há um poder disponível em você. Apenas acredite, não tenha medo e deixa Deus falar através de você. Eu tenho acesso ao poder. Qual poder? O poder do Deus que criou os céus e a terra, porque esse mesmo Deus disse que tudo aquilo que está na palavra dele, como promessa, não é só para o José, para o Joaquim, para a Maria, é para a minha vida, e a partir da minha vida. Deus é muito inteligente. Deus, quando deposita esse poder, e o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, que esse poder, que esse tesouro, que essa maravilha, ela foi depositada num vaso de barro, que sou eu e você. Qual é o poder? É o Evangelho. Esse tesouro, ele está depositado no meu coração e depositado no seu coração. Somos frágeis, mas a grandeza é dele que deposita em nós, para que a glória nunca seja nossa, e sempre seja dele. Mas para que o homem tenha coragem, a mulher tenha coragem de entender que o Deus que criou o universo, agora, Ele vem e passa a habitar no meu coração e no seu coração, na minha vida. Ou seja, os valores do céu, tudo aquilo que está embutido no poder desse nome, que é Jesus, que eu tenho dentro de mim. Se eu quiser, e se eu permitir, e se eu exercitar, e tem que ser sempre assim, é que nem aprender a andar de bicicleta, da primeira vez cai, da segunda vez volta de novo, vai lá. Deus está querendo fluir através da sua vida como nunca. E isso para tudo que nós estamos vivendo, para tudo que nós estamos vivendo. Se você deixar isso acontecer, você nunca mais vai ficar naquela raquitismo espiritual que você vai precisar de leitinho de novo. Porque aqui está sendo servido um alimento muito bom. E você precisa comer dele. Sabe por quê? Porque você tem acesso ao nome.
e você tem acesso a um poder. E a união desse nome com o poder que ele disponibiliza faz a glória dele resplandecer na face da terra. Então não é a pandemia que vai impedir, não é um governante que vai impedir, não é uma lei sobre qualquer situação que vai impedir. Esse Deus tem os seus tesouros, que são os vasos onde ele deposita o tesouro dele, né? Nós também somos tesouros de Deus. Ele tem os seus na terra, e através destes ele está mostrando que o nome de Jesus, apesar de não ser tanto falado por aí, eu acredito que ele nunca foi tão falado como nesse 1 ano e tanto de pandemia. Talvez não dentro da igreja, no prédio como esse, mas talvez dentro das casas, talvez dentro dos corações das pessoas. O nome de Jesus Cristo, ele está sendo evidenciado. E é esse nome, por mais que tentem apagar ele, por mais que tentem tirar, por mais que tentem ouvir essa semana uma reportagem de alguma coisa que aconteceu em Brasília que não era para falar o nome de Jesus. Por isso a gente tem que falar 10 vezes mais o nome de Jesus todo dia. Porque quanto mais manda a gente calar, mais a gente fala. Porque a gente já descobriu, a gente sabe quem é, a gente já acessou. A gente já está conectado com ele, não tem mais como, não tem mais jeito. É daqui para mais, é daqui para o céu e nunca para voltar. Se vai perseguir, aguenta firme, irmão, persegue. Não é para falar? Falo, eu vou te matar. Você só vai me mandar para a presença de Deus, porque não tem jeito. Precisamos dessa clareza. Você tem acesso ao nome e você tem acesso a esse poder que vem junto com esse nome. Fica em pé onde você está e fala com Deus agora, fala assim: Senhor, em que, como, onde, em que eu estou devedor em relação a esse nome? Como o Senhor pode potencializar mais esse nome na minha vida? Cada um sabe das suas faltas diante de Deus, ou de onde pode melhorar, ou aquilo que deveria ser e você não é. Ah, não, tem que falar. Você não pode fechar sua boca. Você tem que pelo menos umas 100 vezes por dia falar o nome de Jesus. Não tem jeito. Alguém chegou para você e falou assim: ah, hoje morreu não sei quantos de Covid. Você fala Jesus. Alguém chega para você e fala: você viu o que aconteceu com fulano? Você fala Jesus. Alguém chega e fala assim: você vai ser mandado embora. Você fala Jesus. Alguém chega para você e fala: você está com enfermidade. Você fala Jesus.